casadinha de 8 dias, lá vem ela a chorar. Lá vem ela a chorar. Pela vida de solteira, pela vida de solteira, quem a volta a se apanhar. Quem a volta a se apanhar. E bem-vindos a mais um episódio de Portuguese Voices e desta vez iremos estar muito concentrados na zona do norte da Califórnia, ouvindo quer as histórias do Padre Manuel de Souza, quer os 50 anos de celebração que começaram agora no dia 15 de agosto da nossa igreja, Our Lady of Assumption, a Nossa Senhora da Assunção, em Turlock, em que o Padre Manuel vai falar dos 50 anos e contar aquilo que está a ser preparado para as celebrações de 50 anos da igreja da Nossa Senhora da Assunção. Today we are going to have a special episode based in the Northern California, in the region of Turlock, where we have a large Portuguese community, and at the same time that we are hearing the stories of Father Manuel de Souza, but also is going to tell us the beginning of the celebrations of Our Lady of Assumption, the parish and the community that started on August 15 of 2022 and is going to finish in August 15, 2023. So let's listen to what the community there in the Northern California has to say. Thank you and enjoy this episode. E deixo o tempo passar. Uma senhora muito conhecida nos meios sociais e recreativos ali em São Francisco há uns anos, desabafava com uma amiga. Dizia ela: eu é que fiz o meu marido milionário. E a amiga disse: então ele era pobre quando casou contigo? Não, era bilionário. E deixo o tempo passar. Eu quero agradecer ao Portuguese Voices e ao Padre Luís Proença pela oportunidade de falar à comunidade portuguesa através do seu programa na internet, e queria só celebrar convosco a alegria dos nossos 50 anos da compra deste terreno que depois se tornou a paróquia de Nossa Senhora da Assunção em Turlock. Nós começámos no Sagrado Coração de Jesus como um grupo juvenil com o Padre José Carlos e o Padre Ivo Rocha. Eles tinham sido convidados pelo Monsenhor Alvernaz para ajudá-lo no serviço aos portugueses. A 17 de outubro de 1969 tivemos uma primeira reunião onde apareceu logo cerca de 40 jovens. Imediatamente, a partir daí, começámos com um coro, começámos com voleibol no salão, começámos com reuniões semanais. Já no primeiro Natal, que foi o Natal de 69, nós fizemos um sarau de Natal que foi muito bem acolhido, enchemos o salão. A partir dali, os jovens tornaram-se os leitores, na liturgia, os leitores e ministros da comunhão, acólitos, etc., de forma que imediatamente encontramos como jovens uma comunidade que nos acolheu e que nos entusiasmou e que nos fez sonhar com coisas belas em termos do futuro. Nós tínhamos vindo naquela onda do vulcão dos Capelinhos. Milhares de açorianos vieram para os Estados Unidos, a maior parte deles talvez até mesmo para a Califórnia,
e andávamos assim à procura de qualquer coisa sem saber o quê. Começámos a jogar ao futebol no parque em Stevenson, reuníamos assim informalmente e depois de começarem estas reuniões nós então tivemos um grande vigor. A equipa de futebol já em 1970 ganhou um torneio de futebol que foi depois reconhecido pela UPC, que nos deu um troféu. A partir daí o teatro no Sagrado Coração, etc., até que em 1972 estes dois sacerdotes e um grupo de jovens e alguns adultos compraram a propriedade no 2602 South Walnut Interlock. Foi assim algo que nos tocou o coração. Nós tínhamos começado missa na igreja de São Tomás por causa do desacordo entre os dois sacerdotes que iniciaram esta obra e o Monsenhor Alvernaz, naquele tempo Padre Manuel Alvernaz, e assim começou esta obra um bocadinho de uma forma turbulenta, mas que a longo prazo se viu que havia a unção do Espírito e que Deus realmente tem usado já há 50 anos este lugar para tocar o coração das pessoas. O Sr. António e a Sra. Maria Simões foram aqueles, juntamente com a Sra. Maria de Jesus Martins, que assinaram o Grant Deed para comprarmos os primeiros 5 alqueires e nós, no dia 25 de junho desse mesmo ano, 1972, viemos aqui um grupo de cerca de, não sei, 30, 40 jovens, trabalhámos todo o dia, a partir de meio-dia até às 8 da noite, melhor dito, e fizemos muita coisa. A casa foi limpa, tinha uma garagem na qual nós tivemos as reuniões, mais tarde também uma capoeira mais ao fundo da propriedade, que hoje em dia seria entre o salão o grande e o salão mais pequeno, o snack bar, como nós dizemos, e foi um dia de grande festa em que nos sentimos realmente com este entusiasmo de conquistar o mundo para Cristo. Era nós assim que falávamos. Foi algo assim extraordinário. Eu e o meu irmão Jorge Sousa, em setembro de 1972, desse mesmo ano, fomos para o colégio seminário em Los Altos e eu, 3 anos depois, fui para a teologia em Menlo Park. De forma que continuei a visitar nas minhas férias e quando podia, e assim digo-vos a respeito da origem desta comunidade. Foi em outubro, no fim de outubro de 1972, que nós começámos com o boletim do Centro Cultural Português, como nós dizíamos, e esse boletim foi depois publicado todas as semanas até hoje. Nós, esta passada terça-feira, melhor dito, fez uma semana, esta passada terça-feira, que tivemos aqui 150 pessoas nesta igreja, no dia 31 de maio, a festa da visitação de Nossa Senhora, que fizeram a sua consagração a Nossa Senhora, ou então renovaram essa consagração formal que já tinham feito, e assim nós celebramos, então, os 50 anos da compra da propriedade. Depois, mais tarde, em 1973, a igreja havia ser dedicada e consagrada no dia 11 de junho, que este ano que vem cai num domingo, que faz mesmo os 50 anos, e é essa data que nós consideramos os 50 anos da nossa comunidade paroquial, que foi Centro Cultural Português até outubro 25 de 1981, quando se tornou, nesse dia, a paróquia de Nossa Senhora da Assunção dos portugueses de Terloc. E assim digo-vos as origens. O curioso de tudo isto é que
Imediatamente, quando começámos em 72, já em outubro desse mesmo ano, o Cardeal Cerejeira de Lisboa dedicou e benzeu a imagem de Nossa Senhora, que podem ver talvez aqui ao fundo, atrás de mim, que foi em agosto 26 de 1972. Já nesse mesmo ano, nós começámos a mandar vir imagens de Portugal, que já em 72, depois 73 e 74, as imagens que nós temos dos santos portugueses chegaram, eram do tamanho mais pequeno, pensando na primeira igreja. Agora elas parecem mais pequenas numa igreja tão grande, embora também tenhamos agora algumas imagens grandes também a condizer com a igreja. Mas o curioso de tudo isto é que já em 72 a missa começou a ser celebrada aqui, já no fim do ano. O Sr. Bispo permitiu numa mobile home, numa casa móvel, e que foi um lugar assim pequenino e com várias missas. A comunidade era pequena naquele tempo e assim, já desde o princípio, praticamente, nós tivemos a oportunidade de celebrar a Eucaristia neste lugar. A primeira festa da padroeira havia de ter lugar em agosto de 1973. A primeira festa de São João teve lugar em junho de 1973, as duas grandes festas do verão naquele tempo, e de maneira que de um momento para o outro aparece uma comunidade que começa a atrair a comunidade portuguesa com a sua catequese, com os seus cursos de cristandade, que eram fins de semana de 3 dias completos, um curso fundamental da fé católica, que entusiasmou muitas pessoas. Esses cursos de cristandade tiveram lugar em 1973 pela primeira vez, em julho, princípio de agosto, e repetiram-se depois mais cursos de cristandade em 1975 e depois, já mais recente, pelo 2005, 2004, 2005 também, tivemos alguns para ver se reanimávamos o espírito e a fé dos primeiros anos desta comunidade. Agora dizia o seguinte: por que celebrar estes 50 anos e alguns dos nossos objetivos? Eu falei com o Sr. Bispo, ele está de acordo de nós mudarmos o altar para o santuário, atrás do altar, que vai ligar mais o santuário, vai ligar mais o altar ao sacrário, o sacrário ao altar, e a comunidade está apoiando e gostando disto. Também este ano vai ser uma oportunidade de nós reconhecermos muita gente que serviu esta comunidade, por exemplo, na limpeza da igreja. Nós tivemos uma centena ou mais de pessoas que ao longo praticamente quase 50 anos limpou a igreja em equipas de 5, 7 pessoas. Agora recentemente temos uma pessoa, um homem, o João Mendes, que nos faz esse serviço porque estávamos a ficar já idosos e enfermos e tornava-se mais difícil. Estas gerações mais novas não alinhavam tanto como nós até gostaríamos que alinhassem em coisas como estas. O serviço humilde, que é preciso ter fé para reconhecer que limpar a casa do Senhor é realmente também algo nobre e digno e uma expressão humilde e forte da nossa fé. Ao longo das décadas, depois do Padre José Carlos e do Padre Ivo, que se separaram em 1979, o Padre Ivo assumiu como administrador e depois como pároco no fim de 1979, até no princípio de 1980, a paróquia já caminhava para a frente, só com um dos sacerdotes, mas também com outros a ajudar, no caso o Padre Valentim, o Padre João Lima, também naquele tempo serviu a comunidade aqui durante um ano e pouco, e em pouco tempo a seguir a isso o Padre Forey, Richard Forey, começou a trabalhar na pastoral juvenil desta paróquia,
Assim, o padre Valentim, depois, em 1984, no dia 1 de junho, assume como administrador, onde ficaria alguns anos como administrador, até eu chegar em 1987. Comecei oficialmente no dia 12, mas só recebi a carta no dia 17 e por isso eu penso que essa foi a data que eu me senti exatamente como co-administrador desta paróquia, assim dizia a carta que recebi do Bispo. Por isso eu estou aqui há 35 anos, como disse, e para mim foi um momento de graça chegar a esta comunidade. O padre Eugene Trainer estava aqui como co-administrador quando eu cheguei, co-administrador, e em poucos meses, em abril do ano seguinte, de 1988, ele havia de pedir ao Sr. Bispo para ser mudado e segui o seu caminho. Creio que fui para a Catedral em Stockton e eu fiquei como administrador. Em 1988, na festa, eu fui instalado como pároco até o dia 2. De forma que devo dizer que a partir da minha chegada houve sempre uma preocupação em formar pequenos grupos nesta paróquia. Quando eu cheguei havia as equipas Nossa Senhora, já um grande número de equipas em português, em inglês também já havia, creio que uma ou duas. Nós continuámos isso, aumentámos mais em português, e então em inglês houve uma grande expansão em que as equipas Nossa Senhora passaram daqui para Gastine, passaram para Tular, Hanford, Fresno, São José, e de forma que aquelas 4 equipas que tinham começado em agosto de 1981, agora nesta região são cerca de 74, algumas têm morrido neste tempo de Covid, mas é mais ou menos isso, que para nós foi uma forma de nós servirmos a comunidade, não só a comunidade da Igreja nos Estados Unidos. Desde esse tempo para cá, alguns de nós servimos a nível nacional americano. O Jorge e a Noélia Souza foram o casal supra-regional, o casal nacional americano, e eu fui o conselheiro espiritual a nível nacional americano também, até há 2 anos, até quando começou, foi há 2 anos. De forma que o Senhor tem usado esta comunidade para se servir, evangelizando o seu povo a todos os níveis. Queria continuar, se esta mosca me deixar, queria continuar a dizer-vos o seguinte: esta paróquia teve sempre muito empenho na sua pastoral juvenil, uma preocupação com as crianças, em primeiro lugar, a catequese, que reúne à quarta-feira cerca de 250 pessoas ao longo dos anos, e muitos dos pais e mães e também a comunidade. Há aqui quartas-feiras que reunimos 300 pessoas na quarta-feira à noite para a missa, pois as crianças começam a catequese. De forma que tem sido assim e tem sido uma coisa forte em nós como comunidade. Queria também dizer-vos que a pastoral de jovens tem sido a prioridade. Nós fomos a Arizona em 1999 fazer uma formação de uma equipa de jovens adultos, e eu fui com eles, para desenvolvermos na paróquia o chamado Life Teen. Life Teen, que está em muitas paróquias à volta dos Estados Unidos e noutros países, inclusive, deu os seus frutos aqui entre nós durante 20 anos, e agora estamos a avaliar tudo isso para ver como é que seguimos no futuro. Há um programa chamado Net Ministries que envia jovens adultos à volta dos Estados Unidos para evangelizar os jovens. Já para cima de 25 jovens, rapazes e raparigas, serviram
em NET Ministries, National Evangelization Team, e agora este ano vamos, uma jovem vai também servir nisso. Para nós tem sido uma graça, porque esse movimento National Evangelization Team acabou por fazer formação e dar um retiro aqui durante o verão, formar jovens, e de maneira que temos estado muito ligados a esse movimento até hoje. Queria dizer-vos, além disso, que foi um sonho muito grande construirmos esta igreja nova. Eu estive no Brasil durante ano e 3 meses, vinha com aquela ideia dos pobres e de cuidar dos pobres, em vez de criar grandes estruturas e usar o dinheiro em nós mesmos. Mas em 1992 eu fiz um inquérito na comunidade em que 242 pessoas responderam a esse inquérito, e das 241 ou 42 que preencheram, só uma pessoa é que colocou em causa a construção. Todos os outros disseram: nós estamos cansados de celebrar missa num salão, já é tempo de termos uma igreja nova, vamos a isso. Lançámos a isso. Com um bom arquiteto, fizemos esta obra em honra e homenagem e um louvor de gratidão a Deus por tantas bênçãos recebidas neste lugar, e a festa continua a receber gente que vem de todas as partes do Estado, e por isso damos graças a Deus. Mas queria simplesmente dizer-vos que para nós tem sido uma bênção servir a comunidade portuguesa. Nas festas temos tido sempre um novenário forte, com padres que vêm de Portugal, e agora vamos ter em pouco tempo, no dia 21 de agosto deste ano, vamos ter o 49º festival, a festa de Nossa Senhora da Assunção. Para o ano que vem será os 50 anos da primeira festa, e vai ser também o ano em que terminamos o ano da celebração das bodas de ouro desta comunidade paroquial. Queria dizer-vos, pois, e honrar todos aqueles que trabalharam nesta paróquia ao longo destas décadas, mas queria honrar aqueles que, na primeira hora, se responsabilizaram pela construção da primeira igreja e asseguraram que ela ia ser paga. E foi, digamos assim, o núcleo essencial que levou a cabo a construção da primeira obra, que, segundo entendo, custou cerca de $129 mil, como algumas coisas ainda compradas mais tarde, como, por exemplo, a Via Sacra. Mas esses 12 são o padre Ivo Rocha, o padre José Carlos, o Luís Azevedo, António Borba, António Carvalho, Maria de Jesus Martins, António Simões, que faleceu naquela visita que fizeram a Braga para o curso de cristandade. Foram 2 grupos diferentes, até penso que 3, fazer um curso em Portugal para depois vir ajudar a dá-lo aqui. O senhor António Simões faleceu com problemas de coração, que foi assim muito triste para todos nós, é como se fosse família. Hélio Couto, Armelin Sousa, João Fontes de Sousa, Honório Teixeira e Jesuína Teixeira. A estes e a todos aqueles que trabalharam afincadamente e assumiram grandes responsabilidades no princípio desta obra, a minha homenagem, a minha gratidão, a gratidão de toda esta comunidade paroquial. Penso também, podemos dizer, a gratidão de tanta gente que passou aqui através da nossa catequese de crianças, do nosso programa de confirmação, do nosso programa de jovens, que foram muitos,
tivemos retiros de jovens 2 vezes no ano, ao longo de muitos anos, encontro adultos já com a sua idade, que fizeram este retiro de jovens e que me dizem que ainda se lembram e ainda se sentem inspirados por aquilo que receberam na sua juventude. É claro que muito mais podíamos dizer, podíamos falar do grupo folclórico, podíamos falar do Mar Alto, podíamos falar do coro, do Orfeão, podemos falar da Académica, que veio a seguir àquele primeiro grupo informal que tínhamos começado no Sagrado Coração e depois de chegarmos aqui um bocadinho mais tarde, acabou por ser a Académica, que está celebrando agora também 50 anos. Podíamos falar das Filhas de Maria, Daughters of Mary, das equipas Nossa Senhora que já mencionei, e podemos falar de muita coisa, mas fica aqui simplesmente esta homenagem a todos aqueles que se dedicaram, que deram o corpo ao manifesto, que o fizeram por razões de fé, que ainda hoje sentem essa alegria de servirem a Igreja e de darem honra e glória ao Criador, ao Redentor e ao Santificador, e que a bênção de Deus desça e permaneça sobre todos vós que me escutais e que me vedes agora neste momento, que o Senhor na sua misericórdia a todos abençoe. I'm Father Manuel Fontes Souza. I've been in this community of Our Lady of the Assumption now 35 years, and I give thanks to God for the opportunity of serving the church here in the Central Valley. In the Central Valley, the Portuguese have been arriving here already at the end of the 1800s, but more in larger numbers at the beginning of the century and for 20-some years. And then when the volcano in the Azores, Capelinhos, took place, then the United States opened its ports to the Portuguese, and then large numbers of Azorians came to this area, and I was one of them. I came in 1968. Sacred Heart at the time, after the council, the Second Vatican Council, was beginning to offer a Mass in Portuguese, like I think they probably started like 1969. When we met Father José Carlos and Father Ivo Rocha, and soon the Portuguese kids arriving from the Azores in the last few years were coming to meetings, beginning on the 17th of October 1969. Soon after that, there was already a choir, there was already a theater. We did a Christmas show with a lot of people coming to the hall and filling the hall. And soon the Portuguese were feeling very welcome at Sacred Heart. And 2 years later, the two priests who came from Portugal, actually going from Timor to the Azores, stopping here and being invited by Monsignor Alvernaz, ended up staying. And in 1972, they felt that a document in Rome gave them the right to have a church of their own where they could minister to the Portuguese and give them the rightful place, or so forth. Well, Father Monsignor Alvernaz and the two Portuguese priests ended up each going in their own way. Sacred Heart continued, of course, forward. They bought this property at 2602 South Walnut Road. We came in here the 25th of the month of June to begin cleaning up, and soon there was a Portuguese Cultural Center up and running, and this was an extraordinary event, and the Portuguese community ended up either coming here or staying at Sacred Heart. And then the priests here served many other places like Hilmar, Livingston, Escalon,
and other places in the ministry to Portuguese. But again, just very soon, there was a Portuguese Cultural Center bulletin for the week titled Nesta Semana, in this week, which later would change to Mensagem. And so by the end of the year, Masses would begin here in a mobile home. And in the 11th of June, 1973, took place the dedication of the small church, the first church as we call it, and which is nearby here. And we're up and running. There would be the Cursillos, there would be the Teams of Our Lady movement of couples. There would be many ministries, cultural things like Portuguese language and culture school, English being taught. Of course, catechism with many, many children, and confirmation program. And of course, the youth ministry has always been a priority in this parish over the last 50 years, beginning already at Sacred Heart. And so I was one of the members of this youth group that first started. And for that, I give thanks to God. I can tell you that I would never have been a priest if I hadn't found a community that really was on fire. And we as young people thought that we're going to change the world. Certainly the Portuguese community in California would be the first step. And so now as we celebrate the 50 years of the buying of the property, which took place a week and 2 days ago, the 31st of May, we are now beginning the year, the 50th year, because we began the year, the day that we bought the property. We always related that to a Marian feast, the 31st of the month of May, which is the visitation of the Blessed Mother to Saint Elizabeth. And so that day we had the Mass here, bilingual. We did the consecration, the same consecration prayer in both languages. We renewed our consecration to Mary. And we also did consecrations, those who hadn't done it. And we thought we would begin the celebration of 50 years, which will last for, 14 months, that we would indeed start with the buying of the property. António Simões, Maria Simões, and Maria Jesus Martins would sign the deed. And we give thanks to God that there were people, 12 people at that time, that made the commitment that they would be responsible for the debt that we incurred. And I would like to honor them by saying their names to you. Some are already deceased. And so let me say their names. Father Ivo Rocha, Father José Carlos, Father Luís Azevedo, António Luís Borba, António Carvalho, Maria Martins, António Simões, Hélio Couto, Armelin Souza, João Fontes Souza, Honório Teixeira, Jesuína Teixeira. So these are the ones, but many others were working day and night. There were so many of us serving. And so there would be a corporation already, and at the beginning, the 4th of January 1974, and again, many people served as members of that corporation for many years. And so for all of that, we are grateful. Things that I could emphasize over the years. In 1981, the Teams of Our Lady movement of couples began in this parish, and 4 teams were created, and from those, many others came right now. In our region, starting from these teams, there's something like 74 groups of couples in Turlock, but not only, in other cities around here,
and as far now away as Arizona and Southern California. Some couples went to Texas where they began also, and other states. But anyway, God used this movement to bring many couples to the church and to a serious life of faith in the Lord. And youth ministry has always been a very enormous concern of ours. We had the grace of the participation of many young people. Up to 1990, we used to have over 100 young people in our program since confirmation, went all the way to junior in high school. After that, of course, our program has gone down in numbers, but again, we've been as major concern with the program that we've had for the last 23 years, which was Life Teen. We've cooperated with Net Ministries, which it's a group of young adults that are trained and they go around the country evangelizing youth. We've had over 25 young people served that way. And right now, we have about 900 to 1,000 people coming on Sundays. It was more before Easter. It's starting to go down now in the summer. But again, we tend to be a welcoming community. We pride ourselves on welcoming people and creating an environment a healthy environment of fellowship and of service and of faith. And the next 3 years, we are also emphasizing the whole idea of service. I want to show you something. We have come up with a banner that will be used for this year. We're about to make a decision exactly what it would be, but you can see the word 50 and with Mary serving Christ in the world, and with Mary serving Christ in the world. This has the color of gold, which is the 50 years. This has the color of clouds, and we think we're going to use these interchangeably throughout this year. And soon you'll be seeing these all over the parking lot and in a few places in this church, the new church. So anyway, thank you. I want to thank Father Luis Proença for the opportunity to speak to you and to show you some images of this church and the first church. I thank Father Luis for coming up all the way to Turlock and interviewing me and some people around here, and for giving us this opportunity. And again, may God bless everyone, and maybe we'll see you again. God bless you. Solteirinha, tá em juízo. Outra vez, Solteirinha, tá em juízo. vai para trás. Queres a casar. Não quer